estamos aqui com o nosso companheiro Raimundo Emílio, né, que vai falar um pouco do seu trabalho, dos seus estudos. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Nós vamos até que hora? Oi? Nós vamos até que hora? Vamos até às 5. Até às 5. Até às 5. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Que a paz de Jesus se faça nesse ambiente e em nossos corações. É relevante a gente considerar que essa saudação, a paz esteja convosco, essa é a saudação dos cristãos primitivos, né? Que o Dr. Bezerra chama dos cristãos da outrora. Inclusive Jesus também a usava, né? Inclusive quando ele retorna para encontrar os seus discípulos, né? Algumas vezes, 2 vezes, né? Na primeira vez, 3 dias depois da crucificação, né? Foi crucificado na sexta-feira, ressurgiu no domingo, logo cedinho Maria Madalena encontra-o lá no túmulo, né? Ele aparece para ela, pede para que ela não toque nele e avisa para ela que logo mais eu vou procurar os meus amigos, avisa eles. E ela saiu dali disparada para avisar para eles, né, que tinha visto o mestre, eles ficaram também deslumbrados, e falou para ele, o mestre informa que logo mais ele vai procurá-los. E eles ficaram pensando como é que isso ia acontecer. Mas naquele momento, né, quando Jesus foi crucificado, o ambiente era muito ruim naquela região, ali em Jerusalém, para cristãos. Então, eles se recolhiam em ambiente fechado. Eles estavam, então, no domingo à tarde, né, num ambiente totalmente fechado, e daqui a pouco Jesus surge no meio deles e fala, a paz seja convosco. Aí, imagina a felicidade, a alegria, né? Aqueles corações chorosos que já estavam há 3 dias, né, chorando a crucificação do Mestre. Quando ele chega entre eles, deve ter dado uma injeção de ânimo enorme. Depois ele, naquele momento, não estava ali aquele que duvidou dele, né? Depois eles falaram para ele, Tomé, o mestre teve aquele, eu duvido, eu só acredito se eu ver o buraco na mão, assim, nos pés. Aí eles falaram, tudo bem. No domingo seguinte, então no mesmo lugar, na mesma forma, dessa vez o Tomé, ele surge de novo, a paz esteja convosco. E não fala mais nada, além de dirigir diretamente a Tomé, Tomé, venha cá, você que duvida, né? Aí falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Então, essa é uma questão relevante para a gente também, é que essa questão do fenômeno, a questão da comunicação mediúnica, essa questão da possibilidade de se comunicar com os espíritos, ela é realmente muito importante, muito importante. Mas precisamos considerar que bem-aventurado é aquele que creu sem ter que ver, sem ter que presenciar. Hoje, nós estamos num nível de adiantamento, né? As nossas almas já atingiram um nível de adiantamento que nós já não precisamos mais dos fenômenos, como foi no todo o passado, no início do cristianismo, no início do espiritismo, começou com as mesas gerantes, que parecia brincadeira, mas eram coisas muito sérias, né? Hoje nós temos essa quantidade imensa de livros que nos mostra totalmente o mundo dos espíritos, né? Nós estamos em março, né, época que normalmente as casas espíritas estão começando os estudos. É oportuno considerar também essa ideia de participar dos grupos de estudo da casa, mesmo que a gente já leia, já esteja lendo, já está no espiritismo há muito tempo. É bom a gente estar sempre reativando a nossa memória com as leituras, para que a gente não perca o norte. O nosso querido amigo, nosso querido dirigente, Eurípides Bassanuffer, tem a seguinte afirmação: a nossa mente, por viver em polivalência de ideias, muitas vezes nós elegemos um objetivo, mas tem tanta coisa na borda do caminho que nos diverte que a gente acaba esquecendo. Tem até uma expressão bonita aí, você perde o foco. Mas quando você está o tempo todo atuando, participando dos trabalhos da casa, participando dos estudos, lendo os seus livros em casa, você não perde o norte. Você está sempre sendo reativado. Temos N obras boas. Tem uma obra aí que a gente tem que ler e reler também, que é a Lavra do Chico, né? Que são aquelas 16 obras do André Luiz, que começam em Nosso Lar e vai até aí a vida continua. Ali tem, dessas 16, tem 4 que são dedicadas, né? 3 para a mediunidade ou 4. Então tem umas 11 ali que são consideradas a vida no mundo espiritual. E aí está a chave para que nós possamos entender o nosso tema de hoje. O nosso tema hoje, né, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem como título Da Encarnação dos Espíritos, mas nós vamos estudar o subtítulo Objetivo da Encarnação. Se nós não nos vermos como espíritos, tá, e como tais, espíritos imortais, nós não temos como entender
determinadas coisas. Entre elas, que sempre foi difícil para a gente, é entender o Evangelho de Jesus. Porque muitas das coisas que Jesus falou, fica difícil da gente entender se a gente não ver que estamos vindo de outras vidas e ainda temos muitas vidas até chegarmos à condição de anjo. E aí entra uma das coisas mais justas, né, da lei de Deus para nós, as suas criaturas, que vamos vê-lo, que vamos progredir até vê-lo, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. O que é isso? Simples, não é complexo. Ignorante, sem saber. Fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar a anjo, né? E aí, quando nós pensamos nessa questão de sermos preparados, educados para que possamos progredir, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de escola. Onde é que a gente se educa? Na escola. Quem é que educa a gente na escola? Os professores e todo o corpo, né, da área de educação, que não são só os professores, tem N profissionais naquela área ali que corroboram para que isso aconteça. Então, antes da gente ler algumas das nossas questões, né, que foram dedicadas, da 132 a 146, nós vamos dar uma olhadinha nesse livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. É um livro muito conhecido, que é provável que vocês já tenham lido várias vezes, mas só para que a gente possa identificar essa escola e o diretor dessa escola, né, de que nós estamos cursando uma das séries. Porque se a gente fizer uma análise fria da reencarnação, a partir do momento que nós a entendemos um pouquinho e a aceitamos, vamos ver que cada reencarnação é uma série que nós estamos cursando. Difere um pouco do ensinamento, que chega uma hora que a gente conclui a série. Essa aqui não, você só conclui quando chegar a anjo. E são bilhões de anos que a gente vai estudando, né? Se a gente fizer uma análise da Terra, né, você vai ver que o homem, o espírito, não encarna na Terra há muito tempo. Tem cerca, a ciência, o último que foi descoberta na Terra, tem cerca de 400 mil anos. Então é muito pouco tempo, né? Então, mas não significa que nós estamos na Terra o tempo todo. A gente pode ter chegado depois, não necessariamente tem que chegar no planeta quando ele era primitivo. Mas o que é realmente considerável é que o universo está cheio dessas moradas, escola, que não são só escola, são prisão, são hospitais, etc. Então, no capítulo 1 desse livro, A Caminho da Luz, esse livro é um livro esplêndido, gente. Ele conta a história da Terra desde antes de ela existir até 1977. Né? Então, é um apanhado de conhecimento que é muito importante para a gente. Mas o Emmanuel começa assim, no capítulo 1, que é a Gênese Planetária. Ele fala da comunidade dos espíritos puros e dos anjos. Ele fala assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, tradicionalmente se conhece no mundo dos espíritos essa história de que há muitos anos, né, Deus nosso Pai chegou para um grupo de anjos que o universo tem muitos. Se todos nós somos criados simples e ignorantes e chegamos a anjo, e Deus sempre criou e continua criando, quantos anjos existem? Não tem como a gente pensar em calcular isso, né? E basta a gente imaginar o tamanho do sistema solar, que a gente já pode imaginar a nossa galáxia e o universo. Então, quantos anjos tem trabalhando? E aí é uma coisa importante, que dessa comunidade, né? Então é um grupo que Deus chega para eles e fala, meus filhos, quero que vocês peguem aquela massa de matéria primitiva lá, aquela nebulosa, e divida ao meio. A metade vocês transformam numa bola de fogo, que é o nosso Sol, que brilha aí, e vai brilhar ainda por muitos bilhões de anos. Um dia vai acabar aquele combustível. E a outra metade se dividiu em 9 cacos, 9 pedaços. Desses 9 pedaços, ainda tem uns outros pedacinhos que são os satélites, que são as luas. E ele fala assim, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então nós só conhecemos um, o unigênito. Por isso que João, o evangelista, chamou Jesus de unigênito. Ele é o único ser perfeito que veio à Terra. Não por acaso, né? Esse unigênito aí, esse anjo, ele próprio mais tarde ele nos informa isso, mas o próprio João também o identifica como sendo unigênito. É João 3,16, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda hoje tem muito cristão considerando esse unigênito como filho único. É claro que não faz sentido, porque se ele é filho único, nós somos o quê? Nós somos filho de Deus, logo ele é nosso irmão, né? E hoje, né, com o Consolador que ele nos prometeu, nós sabemos que nós vamos chegar a anjo também. Sinceramente, para mim está tão distante que essa não é a minha preocupação, não é a minha expectativa não. A minha expectativa é passar no Enem, tá, nos próximos 500 anos, para um planeta de regeneração. Tá? Essa é uma questão séria que nós temos que considerar, porque se nós não conseguimos adquirir as qualidades, ainda o professor Eurípides Bassanufo, ele diz o seguinte, comunicações desse século, né, bem recente, que o planeta que vem aí ainda não é um planeta feliz, ele é um planeta fraterno. E a qualidade para que nós possamos habitar esse planeta é sermos fraternos, é adquirirmos a fraternidade. Então, o que é isso? O que é fraternidade? É uma palavra bonita, etc. Mas na prática é o seguinte, é ver o outro como irmão. Enquanto eu tiver esse ranço, esse asco, com qualquer tipo, tá? Cor, raça, sexo, gênero, etc., etc., eu não tenho fraternidade. Enquanto eu não ver todo mundo como meu irmão, eu não me habilito para isso. Por isso é uma coisa muito séria a gente pensar nessa questão desse Enem. Porque depois que eu cursar as séries que eu tenho que cursar no planeta de regeneração, nessa fase aí, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 3, né? A casa de meu pai há muitas moradas. A gente conhece são 5 séries de planeta, né? Nós conhecemos 2. O primitivo, que a Terra já foi, e a ciência nos mostra, né? E o de provas e expiações, que nós estamos nele. Chegando no final, né? Porque o planeta está para passar para a regeneração e tem muita almas boas no planeta em condições de passar. As que não tiverem condições, está nesse livro aqui, A Caminho da Luz, né? Os exilados do Capela, como eles, nós também seremos exilados, como já está sendo, desde 1970, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Já tem mais tempo, mas de 70 para cá, a coisa está bem rigorosa mesmo, né? Aquele livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda dá inclusive essa data aí. Então, gente, é uma oportunidade muito grande para a gente refletir nessa expressão, entre aspas, quanto Deus, nosso Pai, entre aspas, investe na formação de um espírito. Para a gente ver que eu costumo fazer a seguinte analogia. Se você pegar, por exemplo, aqui no Recreio, por exemplo, você pegar lá no Pontal, até o início da Barra, toda aquela praia, quantos grãos de areia tem ali? É uma imensidade, né? Se você pegar todos os espíritos que tem no universo, quantos espíritos devem ter? Também deve ser igual ao grão de areia, é uma imensidade. Parece que é insignificante se você olhar individualmente, mas tem um significado muito grande. Por quê? São aqueles seres que vêm do átomo, como está lá no Livro dos Espíritos, na obra do Leon Denis e outras tantas, até o arcanjo. Não significa que nós fomos pedra, ou que fomos vegetal, ou que fomos animal, não. Nós nunca fomos nada disso. O que acontece é que o princípio que vibrou no mineral durante muitos séculos foi adquirindo os recursos que ele poderia adquirir ali, depois passou para o vegetal, adquiriu os recursos que ele poderia adquirir ali, passou para o animal da mesma forma e ainda assim sobe as esferas, né? Começa no planeta primitivo, vai para o planeta de provas e expiações e vai indo, vai indo. O dia que ele chega num determinado ponto, o princípio que ativa o animal, que é o mais adiantado deles, Deus, nosso Pai, isola uma porção e cria um espírito. Aí o Kardec pergunta, isso está no Livro dos Espíritos, né? Logo no início ali, e o Kardec pergunta, e quando é que isso ocorreu? Ele fala, só um louco entraria nos mistérios de Deus, só ele sabe. Então, nós não precisamos disso, porque os livros e a cultura espírita nos mostram. Nós chegamos a um ponto, tá, da maturidade espiritual que nós não podemos mais nem ficar dando carteirada e nem levando carteirada de ninguém. Tá? Não, é porque está na Bíblia, porque o Kardec falou, aqui o Chico falou, é que o Bassanufo... Não. É porque, estudando a doutrina espírita, né, está aqui nas nossas costas aqui, o espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Estudando o espiritismo, nós desenvolvemos a razão. E a nossa razão nos concede os recursos para assimilar a reencarnação, tá? As provas, a questão da fé,
a nossa filiação a Deus, que é a primeira coisa que temos que ver, a angelitude de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, a elevação dos espíritos que ele reuniu numa grande pleide de espíritos para nos dirigir. E eu vou ler mais um trechinho que é onde eu quero tirar, para a gente desenvolver a questão da reencarnação. Já está ainda no primeiro capítulo, subtítulo agora, os primeiros tempos do orbe. Tem muita coisa, mas eu preguei só um trechinho para a gente ver quantos bilhões de anos a Terra levou para ter condições, só para Jesus construir o prédio da escola, ter condições de ter vida unicelular. Depois de muitos anos que começaram a ter as vidas mais complexas, até chegar o momento da encarnação de espírito. E ele fala assim, a Terra então, quando se despregou, pelo sistema, inclusive esse sistema é confirmado, o sistema do Big Bang, confirma cientificamente o que está na Gênesis, a Gênese kardeciana, como é que foi formada a Terra. Tem lá a formação da Terra, a formação dos mundos, com muita clareza. O próprio cientista que teve que negar um dia que a Terra não girava, ele mesmo que dita a Camille Flammarion como é que foi a formação da Terra. Então, tá assim, laboratório de matérias ignescentes, quer dizer, pegando fogo, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho onde a temperatura se elevava por vezes a 2000 graus Celsius de calor. Como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar se a sua qualidade e possibilidades, aí está a expressão que eu quero, na edificação de nova escola dos lares. Então, aí nós podemos identificar o diretor da escola, que é o nosso mestre, é um único anjo que nós conhecemos, que levou bilhões de anos para construir essa coisa que para nós é muito complexa, é muito grande, que é a Terra, que quando você olha no sistema solar, ela é bem pequena. É o terceiro planeta em tamanho, terceiro ou quarto planeta em tamanho. Mas em compensação, quando você compara o nosso sistema solar dentro da Via Láctea, você vai ver que na fotografia da Via Láctea ele parece um pontinho de agulha. Para a gente ter uma ideia do tamanho do universo, do tamanho da obra do Senhor, que nós conhecemos essa parte infinitesimamente pequena em relação ao universo todo, para a gente perceber essa questão do investimento que Deus nosso Pai faz para nos educar. Então essa escola, depois de muitos bilhões de anos, nesse período aí, Jesus usou o quê? Os arquitetos, os engenheiros siderais para construir. E daqui a pouco ele começa a montar o quê? A escola precisa, depois do prédio, o quê? Dos professores. Então, quando a gente pega, por exemplo, um livro de filosofia do Leon Denis, que nos mostra no livro Depois da Morte, que o primeiro pré-reformador cristão e espírita que veio para o planeta, emissário de Jesus, foi Krishna. Hoje, 5.300 anos. Aí depois dele veio um montão. Ele cita alguns lá. O Krishna, depois veio Moisés, Origem, depois Siddhartha Gautama, Confúcio, Sócrates. E o mais imediato, o mais próximo de Jesus, João Batista, seu primo. Foi aquele que começou a pregar o Evangelho. Então, todos esses precursores de Jesus, todos esses homens de proa, faróis da humanidade, quer dizer, esses que vêm à frente para nos educar, que como Jesus trouxe das esferas superiores ensinamento moral para aplicar, para que nós possamos aprender e aplicar em nós, a gente pode ver com clareza que são o quê? Os mestres, os professores que o diretor dessa escola escolheu. Então, quando você fala Barçanufo, Bezerra de Menezes, Vicente de Paulo, Emmanuel, Chico Xavier, tudo professor. Tudo da equipe de instrução do mestre para nos educar. E aí, pegando o gancho no preparo que foi feito, que todos receberam aí, já pensaram o quanto nós devemos de gratidão a esses professores? Primeiro a Deus e o mestre, e a esses professores. Quando a gente fala em ver a vida no mundo espiritual, aí tem um desses professores, dos grandes missionários de Jesus, talvez seja um dos maiores. Um dos muito grandes é Moisés. Um dos maiores talvez seja Kardec, ou pelo menos um dos mais importantes. Por quê? Foi aquele que quando ele chegou na Terra, ele sabia disso, ele está com tudo planejado até a gente chegar a anjos, ele sabia disso, ele sabia que naquele momento, aqueles primeiros professores que ele mandou, eles tinham trazido matérias que iam nos ensinar o suficiente para que ele pudesse vir e trazer a única palavra que realmente nos leva à angelitude e a Terra ainda não conhecia, amor.
Mesmo que ela existisse, ninguém sabia o que era amar. Tá? Ninguém casava por amor, você casava até por regra. Tanto é que naquele tempo se casava, a criança casava. Então não tinha essa condição, o amor não existia. Então Jesus veio trazer o amor. E hoje a gente sabe que de todas as matérias curriculares que nós vamos cursar, todas elas, tá? O amor é como um oceano, todas elas vão desaguar no amor. Quando nós tivermos todas as virtudes, nós conseguiremos amar no nível que o Mestre ama. Só assim nós seremos espírito puro. Mas quando nós conseguirmos, né, no próximo planeta de regeneração, o que está lá no Evangelho segundo o Espírito? O que é um planeta de regeneração lá no Evangelho? É aquele em que a alma aure força para continuar a sua jornada. Ou seja, é um planeta em que nós não teremos tantas dificuldades como temos nesse. Tá? Para começar, por ser um planeta fraterno, como diz Barçanufo, nós não teremos sem teto, sem alimento, sem escola, sem médico, sem remédio, sem amparo, não. Todos serão amparados. Se você der uma olhada na legislação atual, na verdade, na legislação isso já existe. Tá? A sociedade é responsável por aqueles que não têm como se suprir. Está lá na lei. Mas como é que a gente vai conseguir, se até aquele que está trabalhando não consegue receber salário? Então, o que que nos falta? Nos falta trabalhar essa questão do orgulho, que é o pai do egoísmo, segundo Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Que o egoísmo é o pai dessa nossa desgraça toda, que é o primeiro deles. Né? O egoísmo ele é pai da inveja, ciúme, despeito, etc. E por egoísmo, nós vamos ter, hoje, um negócio assustador. Quase totalidade da riqueza do mundo, 80% da riqueza do mundo está na mão de 1% da população. Quer dizer, não é pregar, não, tem que distribuir tudo, não é distribuir. O dia que isso for mais equanimemente distribuído, tá, todos nós teremos tudo. Mas quando nós perdemos essa necessidade do apego material, essa é uma questão séria do aproveitamento da reencarnação. Nós vamos, na regeneração, então, o que nós vamos trabalhar? A sublimação dos 5 sentidos. Vai lá na questão 10, o codificador pergunta: podemos entender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhes para isso um sentido. Eu levei um susto quando eu li a primeira vez. Mas aí, logo na seguinte, que é a questão 11, o codificador pergunta: um dia nós poderemos? Ele disse sim. Quando vocês não tiverem mais a matéria embotando vocês, quando vocês se libertarem da prisão material, vocês não só entenderão como verão Deus. Quando você associar esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela escala espírita que o codificador construiu nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, você vai ver que enquanto nós tivermos corpo físico, nós vamos habitar ao máximo que nós vamos com o corpo físico é o planeta de regeneração. Ali nós ainda tivemos prova, expiação, mas depois que nós resolvemos as nossas questões de expiação, acertarmos todo o nosso passado, nós só teremos provas, que é o espírito da segunda ordem. Nessas 100 questões, na questão de 100 a 113, o codificador lá criou 3 ordens. Na terceira ordem ele colocou os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos, os intermediários, e na primeira ordem, os espíritos puros. Então, na terceira ordem tem 5 classes de espírito, na segunda ordem tem 4 classes, e na primeira ordem, naturalmente, classe única, só tem a classe dos espíritos puros. Quando a gente estuda isso aí, logo na questão 100, o codificador amarra o seguinte: aqui está a chave para que você possa entender a comunicação com os espíritos. Então, qualquer um que estuda o Espiritismo, essa é outra questão capital do Espiritismo. O Espiritismo, ele nos faculta recurso para entendermos como espírito e entender os espíritos e o mundo dos espíritos. Tá? Então, qualquer um que estudar essas questões de 100 a 113, e naturalmente continuar estudando, principalmente as obras do Kardec, tudo, em particular o Livro dos Médiuns, você tem como interpretar uma comunicação mediúnica. Porque comunicação mediúnica não significa que ela seja instrutiva ou espírita, não. Qualquer espírito pode se comunicar, se Deus permitir, tiver um médico que queira intermediar. Mas ela só é comunicação que nós poderemos considerar espírita se ela tiver aquele cunho de comunicação séria, né? Que também tem lá no Livro dos Espíritos. Assim como você tem tipos de reuniões, né,
reuniões frívolas, experimentais e sérias, as comunicações sérias. Por quê? Quem tem tarimba nisso aí, quem tem estudo nisso, ele vai perceber o quê? Jesus deixou a chave para que nós pudéssemos entender o Espírito, encarnado ou desencarnado. Se conhece a árvore pelo fruto que dá. Conhecendo um espírito da segunda ordem, é só a gente estudar lá, você vai ver que ele jamais se trai, ele não é repetitivo, ele não perde tempo, ele não atende curiosidade. É só você imaginar um homem ético, digno, sério, capacitado. Ele não é infantil, tá? Então, por esse motivo, a necessidade do estudo das obras da codificação, para que nós possamos, o quê? Desenvolver o nosso entendimento. Para que possamos, aí vamos nos sentir, lá em cima não, nós ainda estamos no segundo planeta ainda, fazendo Enem para o terceiro, nós nos habilitaremos a passar no Enem. Né? Então, nada de, poxa, mas eu já li as obras da codificação, porque o Espírita normalmente fala só das 5 obras, né? Mas tem mais 4, você ainda tem Viagem Espírita, o que é Espiritismo, Obras Póstumas e Revista Espírita. Só o Kardec tem 9. Mas o Chico tem 400 e tantas. Né? Quando o Chico desencarnou, ele tinha 412 catalogados. Hoje já apareceu mais um montão que estava perdido aí, já passa de 420 há muito tempo. Então, só o Chico tem 400 e tantos livros caído do céu, né? Céu entendendo da forma que Jesus falava, mundo dos espíritos. Né? Quando ele fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está falando no mundo dos espíritos. Então, quantas estrelas, expressão de Bezerra de Menezes, estrelas caem, escolha uma e siga. Porque eu não tenho por que ter dúvida, mas eu gosto mais do Chico. Eu gosto na obra do Chico, eu gosto mais do Filomeno, eu gosto mais da obra do André Luiz, eu gosto mais do Emmanuel, eu gosto mais do fulano. Escolhe uma estrela e siga. Tá? Que por ser o Chico, aquele fenômeno, né, de amor, de mediunidade, de pureza, a obra dele, por ele mesmo, já tem um grande filtro, mas a FEB é um filtro maior ainda. Ali, qualquer uma que você escolher te leva para Jesus, te leva para o entendimento, te leva. Então, se você conseguir ler as 16 do André Luiz, você mesmo vai sentir necessidade de reler várias vezes. Porque N vezes você vai estar diante de situação de, epa, eu conheço isso, o karma, está lá no livro do André Luiz, né, que tem o título de Ação e Reação. A umbral é a coisa mais braba que tem no umbral nessa obra, está lá no Libertação. Como é que a gente desencarna, como é que tem socorro? Está lá no Obreiros da Vida Eterna. Então, quando você lê essa obra, sempre que você parar diante de uma situação dessa, você corre lá e lê de novo. E com isso, o que você faz? Se instruir. Tá? Se prepara. Para quê? Primeiro para você, para que você possa aplicar em você aquilo que você está vendo no mundo dos espíritos. Porque o estar encarnado, a única diferença que tem do encarnado para o espírito desencarnado é esse filtro denso que nós chamamos de corpo, que não me deixa ver no mundo dos espíritos. Ele não me deixa ver quem eu fui, como é que é o meu contrato, né? Entre aspas, o contrato de reencarnação, a colônia de onde vim, quem são as pessoas que estão do meu lado. Eu não sei, eu vi ela pela primeira vez nessa encarnação. Posso afirmar que é a primeira vez que eu estive próximo dela? Não tenho como. Tá? É bem provável que a gente já vem rolando por aí há muito tempo, porque nós somos cristãos há muito tempo. Ninguém chegou ao espiritismo sem estar no cristianismo há muito século. Então, queridos irmãos, agora nós podemos ver que uma vez, né, que uma forma de cursar de simples ignorantes para o espírito é estar reencarnado. Porque quando eu chego no mundo dos espíritos, normalmente até hoje, eu não cheguei lá muito bem, não. Normalmente a gente dá uma paradinha no umbral para aspergir, né, para espalhar as energias negativas que a gente acumulou, e depois a gente é recolhido por bondade, por essas equipes dos bezerras, dos barçanufos e etc, etc. Somos tratados na colônia, trabalhamos um pouco, estudamos, agora vamos fazer a prova. Aí que está a prova. Aí enfia esse corpo denso, eu não sei, tá? Eu sei que eu já programei lá, que eu vou trabalhar os laços de afeto, a reconciliação com os adversários, moldar, né, educar os meus 5 sentidos, educar a minha emoção, etc, etc. Está tudo no meu contato. Isso é copia e cola. Todo mundo copia e cola lá, porque todo mundo precisa disso, entendeu? Então, eu já sei que isso tudo está lá. Mas como eu estou aqui na Terra, aí também tem um inconveniente nesse esquecimento do passado. Eu começo a pensar que nada disso existe. Mas quando eu reativo a minha memória
lendo, estudando, eu tenho certeza, convicção absoluta que eu não caí de paraquedas em lugar nenhum. Então, aonde eu estou? Mas eu não aguento mais esse lugar, ou isso, ou aquilo. Mas por que você não aguenta? Está lá no seu contrato que você ia estar aqui. Você pode mudar? Pode, você tem um livre-arbítrio. Mas pelo menos desenrola o que tem ali. Isso acontece em tudo, tá? No trabalho, na família, na casa espírita, né? na religião, etc, etc. Não estou satisfeito aqui. Quanto a gente vê? Quantos de nós tem essa situação? Por que a gente não está satisfeito? Está no meu contrato. No meu contrato está o quê? Que eu vou nascer no meio onde tem um gênero de prova que eu tenho que viver. Então, por esse motivo, o conhecimento do mundo dos espíritos, ele nos forra de muitas dificuldades e nos ajuda a desenvolver a fé. Porque sempre que eu estou diante de uma situação, aí eu penso os recursos que eu estudei no livro dos espíritos. Poxa, os espíritos influenciam muito na gente. Questão 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta, muito mais que imaginais que de ordinário, quer dizer, normalmente sou eles que vos dirigem. Quem é que me dirige? Aquele que eu dei ouvido. Então, se é aquele que eu dei ouvido, quando eu faço prece, seguindo um dos ensinamentos dos mestres, orai e vigiai para não cair em tentação. O orar é prece mesmo, é aquele momento em que eu entro em mim, me exponho, entro na minha consciência e falo consciencialmente com o ente superior que eu quero me dirigir. E o vigiar? É vigiar os meus pensamentos, porque não existe ato sem pensamento. A partir do momento que eu conseguir controlar os meus pensamentos, eu controlo meus atos. Para fazer isso aqui, pegar esse lápis para passar para cá, eu pensei. Para mudar de direção, eu pensei. Para virar o livro, eu pensei. Então, quando eu controlar meus pensamentos, eu controlo meus atos. Quando eu controlar minhas emoções, eu não agrido e nem reajo à agressão mais. Quando eu tiver cultura suficiente, e essa cultura virar um valor em mim, passar para mim, eu não agrido ninguém mais, e se alguém me agredir, eu não reajo. Por quê? Porque eu controlo a minha... você é isso e aquilo. Tudo bem. Como é que eu vou ver o sujeito que faz isso? Como eu era, ou como eu ainda sou, ignorante. Por quê? Não há nenhuma razão, se somos irmãos, e todos vamos chegar... Você já imaginou? Eu costumo usar uma analogia muito interessante, porque é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, lidar com o ser humano é muito difícil. Conhece isso? Já falou isso? É difícil mesmo? Aí, por exemplo, eu moro lá na Vargem Pequena, aquela região de Vargem Pequena, Vargem Grande, tem muitos vales ali, muitos condomínios enfiados lá dentro da floresta. Eu falo, logo depois da minha rua, assim, tem uma rua Bela Floresta, e nela tem um condomínio fechado, muito bom lá, as casinhas baratas lá, custa 3 milhões, 4 milhões. Aí eu falo assim, é o seguinte, ali você só entra identificado. Eu vou colocar para morar lá, Barçanufo, Bezerra, Emmanuel, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Vicente de Paulo, só esse pessoal aí. E vou colocar como síndico Maria de Nazaré. Será que o pau quebra na reunião de condomínio deles? Então não é difícil lidar com o espírito. É difícil lidar com o espírito que ainda não ama. Que ainda não aprendeu a viver a lei de sociedade integralmente. Que ainda tem arestas que arrasta no outro. Mas aquele liso, polido, tá? Você já imaginou? Eu, por exemplo, tenho uma certa ojeriza na reunião de condomínio. Você tem que ir, faz parte dos seus interesses também, mas é tanta coisa que dispensável. Lá naquele condomínio lá, o nego deve ficar torcendo. Quando é que a nossa mãe vai fazer a reunião? Fica todo mundo esperando a reunião de condomínio. Então, essa é uma questão que precisamos perceber. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, mas ele está tão longe, como eu falei, eu nem estou pensando em ser anjo. A minha preocupação imediata é passar para a regeneração e depois sublimar os meus 5 sentidos para que eu possa ir, aí é meu sonho de consumo, para um planeta ditoso, aonde eu já terei sublimado os 5 sentidos e formado o 6º sentido, que vai me fazer entender e perceber Deus. E de tal maneira eu vou quintessenciar o meu perispírito, que é um dos nossos itens aqui, que quando esse perispírito tiver totalmente depurado, eu serei um anjo, mas muito antes disso, eu já terei sublimado os 5 sentidos, ele vai me produzir um corpo, por ele é organizador, modelador biológico, que não tem mais estômago, não tem mais necessidade de sexo, disso, que eu vou viver num planeta ditoso, em que tudo que eu precisar, eu vou fazer com a minha mente. Eu vou estar de tal maneira adestrado, educado e preparado, que tudo que eu preciso eu faço lá. Onde moram nossos anjos da guarda. Está lá nas questões de 100 a 113. Está lá na penúltima, lá nas últimas questões, você vai ver o Espírito de Verdade falar, aí habitam os espíritos que vocês chamam de anjos da guarda.
E Santo Agostinho, na questão 495, ele fala assim: embora moramos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Nós temos qualidade que vocês não conhecem, vocês não têm como apreciar. Né? Então, a primeira questão, né, que nós vamos ler é 1.3.2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí entra uma questão. Tem alguma coisa para arriscar aqui? Se não tiver, não tem problema. Lá na questão 27, gente, do Livro dos Espíritos, na questão 27, não se preocupa não. Tá? O Kardec pergunta sobre a questão do que existe, né? A gente costuma usar um triângulo para mostrar essa questão. Será que é isso aqui? Quer ver? Vou fazer um risquinho aqui. Um triângulo. Nesse triângulo, olha só o que o Kardec fala. Ele fala assim, pergunta: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? A resposta é sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então só existem essas três coisas no universo: ó. Deus, o nosso Criador, os Espíritos e fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Todas as coisas que existem no universo é transformação disso aqui, é a transformação disso aqui pela mente dos espíritos. E pois aonde aqui entra Deus? Em tudo, porque isso são leis perfeitas e imutáveis, como Ele próprio, que Ele criou. Tudo decorre de Deus, por quê? Porque tudo existe em função das leis de Deus. A única coisa que não está nos códigos de Deus é o quê? A dor, o sofrimento. Isso não está nos códigos de Deus. Isso é produto de quê? Do nosso livre-arbítrio. Então, não tem nos códigos divinos a dor, o sofrimento, não tem nada disso. Isso é produto do nosso livre-arbítrio. Tá? Que eu não tenho por que criticar, porque esse é o método didático que o Criador do universo ensinou para os nossos mestres, para que Ele nos ensinasse. Então, esse é o melhor método que deve existir para me educar, senão Deus me dava. Senão Ele nos oferecia. Então, olha uma das funções importantes da reencarnação, que talvez a gente não tenha nem se preocupado tanto com isso, né? Uma das coisas muito importantes: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, você tem um subtítulo lá chamado O Dever. Já pensou nisso? O que é o dever? Não importa o que está lá no dicionário, não. Tem uma forma de entender o dever. O dever é uma engrenagem em que cada dente do dever corresponde a um direito. Normalmente a gente não pensa muito no dever, não. Pensa mais no direito. Então, para você ter direito, o dever é um dente de uma engrenagem que é igualzinho o direito. Então, para cada direito que eu tenho dever. Então, nós já falamos nisso. Já imaginou o quanto eu já recebi do Criador até hoje, até o ponto que eu cheguei? E o que eu devolvi? Já viu o quanto eu ainda eu tenho que devolver? Por que eu tenho que agradecer sempre? Mas eu não preciso ficar preocupado. Ah, não, eu devo tanto. Não, eu não devo tanto. Eu estou cursando uma série que, se eu cumprir as matérias que eu me inscrevi no contrato, eu passo dessa série, vou progredindo, e aos pouquinhos, tá, eu vou aumentando a minha capacidade de suportar a obra da criação. Por quê? É muito comum, né? Tem um caso, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele conta um caso sobre essa questão do nosso nível de adiantamento e de entendimento em relação ao Evangelho de Jesus. O Divaldo, eu já ouvi ele contar isso 2 vezes. A última vez foi aqui no Ribalta, no Recreio, uma palestra dele que a gente assistiu.
em que ele diz o seguinte: ele nunca tinha visto Joana dar uma gargalhada. Já viu ela sorrir várias vezes, mas gargalhar não. Aí um belo dia ele está naquela linguagem de baiano dele, macambuzo, triste. Ela chega perto dele: meu filho, o que está acontecendo? Ele fala: minha senhora, eu estou tão triste. Eu quero dar a minha vida por Jesus. Ela, quá. E levou uma susto. O que é isso? Ela falou: Divaldo, vai fazer suas palestrinhas, meu filho. Você ainda não tem estofo moral para isso. Percebe? Então, aqueles espíritos que deram a vida por Jesus, né, junto com Jesus, durante e depois, principalmente depois que Jesus foi crucificado, não eram espíritos do nosso padrão. Era um espírito muito adiantado. Quando você for estudar isso, o nosso querido professor Eurídio Bassanufo, um essênio, explica isso, lá no livro A Grande Espera, que ele editou a Corina Novelino. Então, os essênios eram uma comunidade de espíritos que foram encarnados na Terra por determinação de Jesus, uma comunidade que foi criada na Terra para reencarnar espíritos daquela envergadura, que tivesse estofo moral para entender o mundo dos espíritos, de tal maneira que tinha uma fé tal, que sabia que aquela execução ali era coisa de segundo, minuto ou dias, e depois iam para a glória. Tá? Coisa que hoje ainda tem um medo danado, que o Divaldo ouviu da Joana que ele não está em condições. Pô, Divaldo, você não está em condições não, cara, calma, vai fazer o seu trabalho que um dia você vai chegar lá. Então não fica com inveja dele não, que nós vamos chegar nisso, mas vai ser bem depois da condição que nos encontramos hoje. Quando nós desenvolvemos bastante a nossa fé, quando nós nos adiantarmos bastante nas matérias e começarmos a sermos também professores mais profícuos, né? Quando nós já estivermos lecionando nas classes um pouco mais adiantadas, nós teremos essa condição também, né? Então, essa questão de suportar a nossa parte na obra da criação é totalmente real. E a questão 27 elucida isso aqui, gente. Estuda, a questão 27 é um pouquinho maior. Você vai ver, então, se só existem essas três coisas, Deus, Criador de todas, os espíritos que são da sua criação, aqueles que vão entendê-lo, né? E a matéria primitiva, que tudo que você olhar é feito disso aqui, por esses aqui, dentro das justas e sagradas do Criador, né? Então, é nossa tarefa pensarmos no nosso dever, né? É nossa tarefa. Nós sabemos que a questão da vibração, ou seja, a psicosfera do ambiente em que eu vivo, eu sou um dos itens que somam ali. Tá? Então, nós estamos aqui nesse ambiente. Ó. Tá bom, por quê? Porque nós vimos para cá com o propósito de estudar, de falar um pouquinho do Evangelho, entender um pouquinho o Evangelho de Jesus, que o Livro dos Espíritos é uma das explicações do Evangelho de Jesus. Então, por esse motivo, a minha mente está bem mais propícia para esse momento. Por isso que vir a um ambiente desse, fazer o Evangelho no lar, ler um bom livro, fazer uma boa prece, me cria esses recursos de abrir a minha glândula pineal, a minha antena psíquica, para que os meus guias possam implantar na minha cabeça, sem que eu receba comunicação nenhuma, por intuição, aquilo que eu preciso para quê? Para cumprir o meu contrato de reencarnação. Tá? Então, não é, veja só, lembra que eu falei para vocês? Não é porque o centro falou, ou o presidente da casa espírita, ou o padre, ou o pastor, quem quer, não, você tem que ir no centro uma vez por semana, não. É porque eu entendi que eu ainda não consigo vibrar 24 horas por dia, 365 dias por ano, como eu vibro quando eu estou aqui no salão. E assim, quando vocês chegaram, quando eu entrei aqui, tinha uma musiquinha tocando, depois a nossa irmã começou a tocar o seu instrumento, a outra balbuciando ali uma música, tem dia que o grupo é maior. Essa energia, quando você entra aqui, você não percebe que ela é totalmente diferente? Isso é um treinamento para depois da vida a gente continuar, porque lá do outro lado é assim. Se você não estiver nesse nível, você não chega do outro lado que a gente deseja, que é a colônia. A gente fica no umbral. Tá? Então, enquanto estamos encarnados, aprendemos a vibrar no bem, a fazer prece, a nos abster, né, das coisas da matéria, que nós precisamos, tá? Não tem nada de errado usar as coisas da matéria, mas que nós precisamos nos educar. Se eu me educo agora, quando eu estou aqui, com quem eu estou sintonizado? Quando eu vou dormir harmonizado, eu saio para trabalhar, porque o corpo dorme e o espírito vai trabalhar. Com quem eu vou? São esses com quem eu vou que vão me recolher na porta do cemitério. Na hora que eu sair do corpo, são eles que vão me recolher. Então, essa é uma questão muito simples, né? As parábolas de Jesus, todas elas falam, gente, do berço ao túmulo.
Tá? Ele fala assim, um dia o Senhor vai chegar na sua glória, né, e vai separar os bons dos maus. E vai falar sobre a questão chave do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então ele vai pegar os bons e vai falar assim, venha vocês tomar posse das coisas boas que o Pai criou. Tá? Vinde a mim, vós, que quando eu tive fome me deram o que comer, tive sede me deram de beber, estive doente me visitaram, estive na cadeia me visitaram, estava nu me vestiste, etc, etc, etc. Eles falaram, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Ele fala, todas as vezes que vocês fizerem isso a um necessitado, foi a mim que vocês fizeram. E vai falar para os bodes, os maus que estão à sua esquerda. Tomai, vai para o inferno, né? Porque é os termos que se usava, né? Atai seus braços e as mãos e vai para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, sofrer. Porque quando eu tive sede, repete, vocês não me atenderam, quando eu tive fome, etc. Mas quando foi que eu lhe fiz isso, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a um daqueles pequeninos, foi a mim que fizeste. Percebe? A única moeda que existe do outro lado, para que nós possamos usar em nosso benefício, é a caridade, o trabalho, o amor, a bondade. Tá? Então, a única moeda que nós temos. Então, vê que o amor, você lembra o que eu falei? O amor é como um oceano. É a matéria principal que eu tenho que dominar. Mas é muito lá na frente que eu vou dominar o amor, como dominam os espíritos superiores e os mestres. Né? Mas todo regato, ele não pode ir pegando, ele não vai recebendo contribuições de minas, de nascente, e vai alargando, até formar um rio. Sou eu, é você, é qualquer um de nós. Na proporção que nós vamos recebendo dessas nascentes, dessas minas, conhecimento e recurso para o nosso amadurecimento espiritual, aproveitando melhor a nossa reencarnação, nós vamos abrindo a nossa margem, aumentando o nosso volume, e quando caímos no oceano, é onde todos já estão perfeitos. Vocês já pensaram, por exemplo, quando você for fazer uma prece, já pensou nisso? Ó? Quando você se dirige ao alto, já pensou que Deus tem um colégio angélico imenso, gigantesco, onde tem um manancial inesgotável e imensurável de luz e amor? E quando a gente ora com muita fé, pedindo desse manancial, uma pequena recha dessa luz ilumina uma área enorme. É assim que as Terezas, os Barçanufo, os Vicente de Paulo, os Bezerra, quando eles fazem prece, caem aquele monte de luz do alto, ilumina o ambiente e cura as pessoas. É para nós também, tá? Mas naturalmente guardadas as devidas proporções. Então o recurso é sempre o mesmo. Imagine, gente, Deus tem um monte de anjos. Esses anjos, cada um tem uma responsabilidade. Um dos membros desse colégio angélico é o governador do planeta. Tá? E ele é o fio condutor desse manancial inesgotável de luz para chegar até a nós, as nossas necessidades, para atender às nossas súplicas. Né? Então, tem outras que... O capítulo é grande, mas naturalmente vocês que estudam o Livro dos Espíritos, vocês já conhecem isso aqui, e a palestra não seria para isso, a palestra é para a gente fazer um comentáriozinho. Né? Então, aí uma coisa que pesa muito, né, e que o codificador fez questão de discernir aqui, é sobre a questão de alma e espírito. O que é alma? Né? Mas como nós somos muito problemáticos, o Espírito e Verdade, para vocês resolverem, vocês têm uma palavra que serve, a mesma palavra serve para um monte de coisa, ele fala, quando você estiver encarnado, chama de alma. Quando desencarnar, chama de espírito. Aí, mas qual é a diferença? Nenhuma. Então, tanto faz. Quando você está encarnado ou desencarnado, você é o quê? Espírito. Espírito. Qual é a diferença? Esse filtro denso, o corpo. Que, na verdade, esse filtro denso, ele forma um abismo entre nós e o mundo dos espíritos. Você lembra daquela parábola que Jesus falou, que Jesus mostrou, né, a do rico e do Lázaro? O Lázaro era aquele pobre que vivia lá fora, onde os cachorros lambiam as suas chagas, desejando que caísse migalha da mesa do rico para alimentá-lo. Né? Aí quando morrem os dois, o rico vai para o inferno, né, para o umbral, e olha lá para cima e vê Lázaro, nas beatitudes. Né? Lá ele vai dizer que está junto de Jeová, né, porque é a forma que eles viam lá no Velho Testamento. Aí ele fala, Senhor, só para a gente ver o quanto é difícil o umbral. Permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água fresca e venha refrescar os meus lábios, porque isso aqui é terrível. O Senhor fala, meu filho, entre nós e vós há um abismo. Quer dizer, você construiu esse abismo. Tá? Ele fala, então peça Lázaro que vá à terra e avisa meus pais, meus irmãos, porque eles vivem igual a mim, eles vão vir para aquilo. Pois é, entre nós e a terra há um abismo. O abismo é o corpo físico.
Aí ele ainda fala mais. O que adianta mandar o Lázaro se eles não escutam Moisés, os profetas, os sacerdotes? Você acha mesmo que eles vão acreditar no mendigo? É o que acontece hoje. Então, quando você fica esperando comunicação, não sei o quê, para quê? Se você está cheio de livros que te mostram o mundo dos espíritos, cheio de obra que te mostra como espírito. E a outra questão que preocupa muitas pessoas, mas como é que é o mundo dos espíritos? Quem são os espíritos? Pô, tu já pensou nisso? Nós somos o quê? Quando todos nós aqui morremos, nós somos o quê? E vamos morar onde? No mundo dos espíritos. Então o mundo dos espíritos é igualzinho aqui. Tá? É claro que a coisa lá é fluídica, por isso que o Espiritismo tem uma das suas vertentes, é ciência. Quando eu estudo o Livro dos Médiuns, a Gênese e outros tantos livros, as obras tipo Memórias de um Suicida, as obras do André Luiz, do Filomeno de Miranda, etc., etc., eu passo a conhecer a ciência do infinito, que me mostra como é que é no mundo dos espíritos. Tá? Quem leu o livro nosso lá, porque quem teve preguiça de ler, o livro é desse tamanho, gente. Tá? Quem não teve preguiça de ler e viu só o filme, já viu muita coisa, mas o filme é pequenininho diante do livro, porque o livro é muito mais profundo que aquilo ali. Né? Então, quando eu começo lá em Nosso Lar, e vou, Nosso Lar, missionários, mensageiro, missionário, e vou até aí a vida continua, até o 16º livro, eu vejo a vida no mundo espiritual. E isso se torna tão interessante para mim, necessitado desse conhecimento, que eu transformo essa obra numa obra de leitura frequente. Porque ali eu encontro um monte de coisa. Então, mas eu falei, não é só o André. Vá também, o primeiro repórter do Mundo Invisível foi Humberto de Campos. Ele começou, depois veio André, depois Filomeno, já aí na lavra do Divaldo, e tem outros tantos. Né? Então, essa é uma necessidade minha, não porque alguém disse que eu tenho que ler, não tem nenhuma obrigação. É porque eu quero me desenvolver para que a minha razão me conceda os recursos para entender e viver dessa forma. Né? E aí, aqui uma questão também muito importante, é 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? A questão A. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Está entre matéria e espírito. O que é esse corpo? O perispírito. Né? Que na primeira questão, ele fala, né, que existe realmente esse corpo que eu tiro do planeta em que eu vivo, para que eu possa interagir com ele. Por quê? O espírito não tem braço, não tem mão, não tem nada disso. Tudo que ele faz é com a mente. Tá? Mas o espírito pode arremessar livro, ele pode levantar a mesa, ele pode apertar uma pessoa, pode, ele pode se materializar, ele pode. Mas sempre e invariavelmente com o concurso de um médio doador de ectoplasma. E, claro, com a permissão de Deus. Tá? Então, essas são umas questões que a gente tinha para trazer para a nossa reflexão aqui, é que essa questão do nosso progresso, ela se torna bem mais fácil, gente. A questão da nossa fé fica bem mais fácil desenvolvê-la a partir do momento que nós nos percebemos como espíritos imortais e que, como tais, como nos mostra o Consolador, responsáveis pelo nosso progresso. Que até chegarmos a nos vermos, entendermos como espíritos imortais, que para tal temos que reencarnar, para aprender temos que reencarnar, tá? Nós tivemos que dar umas cabeçadas por aí. Tá? Aí você vai dizer, não, mas poxa, muitos espíritos, quem lê o livro Paulo Estevão, por exemplo, você vai ver esse Estevão, né? Na verdade o nome dele era Gesiel, Estevão foi um codinome que o Pedro deu para ele, porque ele tinha que esconder o nome dele. Então, você vai ver que Gesiel ele tinha um entendimento da vida espiritual sem conhecer Jesus. Ele era judeu, só conhecia as leis. Então, o que significa isso? Que o Gesiel, que se tornou Estevão, ele já fez, no passado, as reencarnações que nós estamos fazendo agora. As séries que nós estamos cursando agora, ele já cursou em outro planeta. Tá? E era um espírito qualquer? Não. Quando foi determinado lá que ele fosse apedrejado, o que aconteceu? Ele ficou lá orando. Quando Abigail chega do lado dele, né, que sem que Paulo sabesse que ela era a irmã dele, queria exibir o seu grande feito, quando ele, meu irmão, ele, calma minha filha, quase morrendo. Né? Aí ela fala, poxa, você matou minha mãe. Não, calma, eu amo. Ama seu noivo. Tem ideia de que seja isso? Tá? Então, Gesiel é um espírito, né?
aquele Estevão que já vinha há muito tempo trabalhando na pleide de Espírito de Jesus. É um daqueles que desceram para exemplificar. Ele é tido como o primeiro mártir, né? Foi o primeiro executado por Jesus. Se você tirar dos evangelhos, foi. Mas se você ler outros livros, não. Você vai ver que o Barçanufo foi executado antes dele, quando ele era Marcos, o essênio, né? Então, o primeiro mártir mesmo foi Barçanufo, que a gente conhece. Era o Essênio Marcos, né, que conheceu Jesus quando tinha 14 anos, subiu pregando. Quem tinha 14 anos é Jesus. Ele estava na faixa de 20. Ele subiu pregando, acho que pregou cerca de 5, 6 anos. Então, antes dos 30 anos, ele foi executado. Começou aqui no Hebron, foi executado lá em cima. Isso não tem a menor importância, porque o que nós falamos? São tantos esses instrutores, esses espíritos que vêm para a Terra, que nós não temos a menor ideia de quantos. Conhecemos alguns. Esses que nós conhecemos são alguns, tem muito mais. E aí nós podemos, junto com esse corolário de almas, percebemos o quanto nós temos de proteção. Quantos seres que ama têm para nos proteger. Muito obrigado aos senhores e à senhora pelas boas vibrações e à direção da casa pela oportunidade.